Boa noite para todo mundo. Qualquer probleminha aí Ah, maravilha. na comunicação, a Camila nos avisa. Camila que está mantendo essa live de pé. É um prazer grande estar com vocês, pessoal. Esse meio de comunicação é interessante, né? A gente acaba se encontrando por aqui. Eu dei uma passada rápida no chat, já vi que muitas amigas e muitos amigos estão nos ouvindo. Para ir direto ao assunto, nesses 15 minutos que a gente tem, eu queria tocar em quem sabe, 2,5 pontos. Eu queria um pouco dar uma contextualização para quem não lembra, ainda que eu imagino que a maioria das pessoas que estão aqui são da área, o que a legislação orgânica prevê no que diz respeito aos sistemas participativos de garantia. Depois disso, eu queria falar um pouco da pandemia, esse assunto que tomou conta das nossas vidas de maneira tão abrupta nos últimos meses, e como é que a legislação ou o dia a dia dos SPGs estão lidando com essa situação da Covid-19. E por último, eu brinquei que era meio porque eu não sei o que eu vou falar do futuro da pandemia, porque nós não sabemos o que será o futuro da pandemia. De qualquer forma, eu quero fazer talvez algumas elucubrações que é o possível de fazer nesse momento. É o possível, mas eu penso também, não sei se vocês concordam, que é necessário, ou seja, nós temos que traçar cenários. Os cenários podem ser os mais diversos, daqui a pouco eu comento isso. Então, como eu disse, o primeiro ponto que eu quero abordar é a legislação. Lembrar a todos nós, a quem está nos ouvindo, o que a legislação prevê no que diz respeito aos sistemas participativos de garantia. Pois bem, o sistema participativo de garantia é uma maneira, uma metodologia de gerar a credibilidade para o produto orgânico, pressupondo a participação, o envolvimento de todos aqueles interessados nesse produto orgânico que está sendo produzido. Então, no caso do sistema participativo de garantia, a geração da credibilidade ou a avaliação da conformidade desse produto às normas da produção orgânica não são feitas por um terceiro, não são feitas por alguém externo a essa dinâmica social, mas é feito pela maior parte dos atores envolvidos nessa dinâmica social de produção e consumo de produtos ecológicos. Então, são as próprias famílias agricultoras, de uma metodologia que nós aqui não vamos detalhar, mas essas próprias famílias agricultoras que se avaliam e se avalizam mutuamente, com o apoio da assessoria técnica e, quando conseguimos, com o apoio dos consumidores interessados nesse produto. Então, conjuntamente, produtores de maneira organizada, assessoria técnica quando existe, consumidores quando dispostos a participar, é esse conjunto de pessoas que irá gerar a credibilidade do produto orgânico. Isso é feito através de visitas entre as propriedades, é feito através de visitas de determinadas comissões, os nomes vão variando nas quase 4 dezenas de SPGs que nós temos no Brasil hoje, os nomes vão variando, mas são comissões de avaliação, de verificação, de ética, que fazem a visita em nome daquele grupo de agricultores. Repito, essas dinâmicas, esses detalhes da dinâmica mudam de região para região, de local para local. Mas o que eu quero trazer, e que a lei prevê, e que eu acho que nos importa para a discussão de hoje, é que o sistema participativo de garantia exige participação. E a participação se dá com contato. Pelo menos nós sempre entendemos assim. Nós sempre entendemos que para participar tem que se ver, tem que se tocar, tem que se olhar. As nossas reuniões em salas pequenas, com 10, 12, 15 pessoas, às vezes mais, as visitas a campo, como eu disse antes, por determinadas comissões, comitês de avaliação, de ética, de verificação, que são feitas também com a presença de 4, 5, 6, 8 pessoas a campo, trabalhando conjuntamente. Essa característica dos sistemas participativos de garantia foi muito afetada pela situação da Covid-19, obviamente. Então, dependendo da região do país, de diversas formas, mas todos nós estamos em situação de isolamento social, alguns até de maneira mais séria, em lockdown, ou seja, impedido de sair da sua casa. Nós, da Ecovida, assim que a pandemia eclodiu, a gente tomamos uma série de medidas. Primeiro, orientado pelo próprio Ministério da Agricultura, que lançou uma portaria, acho que não foi portaria, uma norma técnica, algo assim, traçando alguns rumos para a certificação orgânica nesse momento. E a Ecovida, então, tratou de adaptar essas instruções do Ministério da Agricultura à sua realidade.
Rapidamente vou contar para vocês hoje que na Ecovida nós não temos feito nesse momento visitas a campo, raras e honrosas exceções, porque os 3 estados do Sul são grandes e algumas situações, alguns municípios, pode ser que tenha gerado alguma exceção por estar em uma situação mais confortável do ponto de vista da pandemia. Mas, grosso modo, nós cancelamos as visitas e sentimos a necessidade de continuar renovando os certificados, inclusive que o povo tem que continuar vendendo. E a gente sabe, pelo menos no nosso caso, muito do que a gente tem ouvido das famílias agricultoras é que, em alguns casos, a comercialização de produtos orgânicos, inclusive, cresceu nesse momento de pandemia, o que, de certa forma, nem é surpreendente, porque é natural que as pessoas estejam fazendo cada vez mais a vinculação entre saúde e alimentação. Pois bem, eu estou falando rápido porque me deram só 15 minutos. Então, é natural que essa vinculação, repito, entre alimentação e saúde tenha sido feita e, portanto, cresce a comercialização, a procura por produtos orgânicos. Então, os certificados têm que continuar sendo renovados, têm que continuar sendo gerados. O que a Ecovida fez? A Ecovida, para substituir um documento, que é um documento-chave no processo de certificação, que é o documento que emerge da visita dessa comissão que eu mencionei de verificação, de ética, de avaliação, na Casa das Famílias Agricultores, estando tudo ok, não sendo encontradas não conformidades que podem impedir a certificação, é feito um documento conferindo a qualidade orgânica àquela unidade produtiva. Pois bem, esse documento não está sendo gerado nesse momento e nós substituímos ele por uma autoavaliação. Ou seja, cada família hoje é responsável por avaliar o trabalho que vem realizando, através de um questionáriozinho que a gente fez, né, conjuntamente. Os processos na Ecovida são sempre o mais horizontais possível. Então, a coordenação da Ecovida se reuniu com coordenadores dos núcleos, a rede Ecovida hoje é cerca de 30 núcleos. Nós nos reunimos e acabamos, então, gerando esse documento. Reunimos, obviamente, de maneira virtual. E geramos esses documentos, que é esse questionário de autoavaliação. Então, as famílias, têm que preencher, o que eu considero bastante interessante, porque eu sei que a cena não vai, nem sempre é como a gente imagina, mas eu imagino a família em volta da mesa perguntando como é que está, perguntando-se e discutindo como é que está essa ou aquela parte da sua unidade produtiva. Então, isso é o que a Ecovida tem feito, e a partir daí, renovado os certificados, nós temos evitado, na verdade, cancelamos certificados novos, mas alguma situação onde as famílias já vinham sendo visitadas e estava só no último momento do processo de certificação, pode até acontecer, mas a grande maioria a gente cancelou certificados novos. E temos aí alguns procedimentos também específicos em relação à agroindústria e alguns procedimentos específicos em relação à inclusão de novos produtos em certificados que já vêm sendo emitidos há alguns anos. Bom, além desses movimentos que a Rede Ecovida fez, através do Fórum Brasileiro de Sistemas Participativos de Garantia e Organizações de Controle Social, os Fórum Brasileiro de SPGs e OCS, a gente também troca informações via nosso grupo de WhatsApp e ficamos sabendo que ao largo desse país, outras iniciativas criativas têm sido geradas. Então, por exemplo, nós ficamos sabendo que no norte do Jequitinhonha, um SPG que vocês vão me desculpar, mas eu esqueci o nome agora, mas o SPG do norte do Jequitinhonha traçou uma estratégia muito inteligente que já foi copiada por outras SPGs, que a família grava um vídeo. A família vai filmando, não é grava um vídeo, a família vai filmando e os outros estão vendo, a comissão de avaliação, a comissão de ética, está vendo a família filmar a sua propriedade e estão fazendo esse tipo de visita. Olha que bacana isso, né? Não sei se vocês concordam comigo, achei isso sensacional. A visita é feita de forma virtual. É importante a gente dizer que são agricultores familiares, pouco afeitos à tecnologia, mas se viraram bem. E aí os jovens ajudam, o pai, a mãe, o avô e a avó acabam aprendendo como fazer. A gente sabe que os celulares hoje, né, esses equipamentos são muito intuitivos, são desenhados para ser muito intuitivos. Então, é uma agradável surpresa, oportuna surpresa, saber que os agricultores familiares, repito, até então pouco afeitos à tecnologia, estão
lidando bem com esse momento e conseguindo, então, fazer por esse meio o trabalho que a Covid nos impede de fazer de maneira mais corpo a corpo. Eu soube também que no sul de Minas, assim me contou minha amiga Luísa Irata, uma das apoiadoras do SPG Sul de Minas, que no sul de Minas estão fazendo coisa parecida, fazendo essas visitas de maneira virtual, o que tem também rendido bons frutos. Da Paraíba me chega a notícia de um SPG, a Amália trouxe essa notícia através do grupo nosso do Fórum de SPG, que eles têm então feito vídeos curtos, que são transmitidos por WhatsApp, orientando as famílias em relação a práticas como caderno de campo, como plano de manejo, alterações de plano de manejo, etc. Com isso, gente, eu estou dizendo para vocês que, apesar dos SPGs, ou mesmo os SPGs serem um instrumento, um mecanismo muito utilizado por agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais no norte do país, comunidades indígenas, extrativistas, ou seja, para muitos, a gente já teve que se despir dessa impressão. Mas para muitos, nossa, como é que esse povo vai lidar com o celular, vai gravar vídeo, vai fazer... Nada, estão fazendo super bem, está show de bola, e eu acho que, inclusive, isso nos aponta o que pode ser feito num futuro próximo. E aí eu já quero, porque também o tempo já está esgotando, eu quero caminhar para a última parte do que eu gostaria de abordar com vocês, que é esse momento seguinte. Ou seja, que momento seguinte é esse? Esse momento que nós estamos vivendo vai até onde? Ninguém sabe. Né? Acredito que alguns de vocês também, eu particularmente, tenho me envolvido muito em leituras sobre o vírus, sobre a Covid, sobre a dinâmica que ele tem acontecido em vários países. E ontem, vocês viram, teve até movimento nos próprios mercados de capitais, porque a Alemanha teve que fechar outra vez determinadas áreas. E assim essas notícias nos chegam todos os dias, nos avisando que nós ainda não conhecemos o vírus. Se nós ainda não conhecemos o vírus, eu também estava lendo que as pessoas não sabem quando que quem já foi infectado pode ser infectado de novo. Por que eu estou trazendo isso? Eu não sou epidemiologista e não estou autorizado a falar desses assuntos. Eu só estou querendo dizer que nós não sabemos o amanhã. Isso parece samba enredo, né? Já teve samba enredo que foi assim. O que será o amanhã? Responda quem puder. Nesse momento, mais ainda, nós não sabemos o que será o amanhã. Se alguém já cunhou a expressão, sinceramente eu não sei quem cunhou, a infeliz expressão do novo normal. O que será normal daqui para frente? Então, para ir concluindo, eu quero dizer que essas poucas experiências que nós temos tido de avaliar a conformidade orgânica por meios como esse que nós estamos aqui conversando, devem ser vistas com muito carinho. É bem possível que o Ministério da Agricultura vai ter que ser, inclusive, eu me arriscaria a dizer, mais ágil em pensar que futuro é esse que está se desenhando para nós. Como é que nós vamos tratar a avaliação da conformidade orgânica em um cenário pandêmico que pode se estender? Se estender, quais vão ser os mecanismos que nós vamos usar? Eu quero crer que nós vamos aproveitar essa oportunidade para construir esse tal de novo normal em bases melhores do que aquelas que nós estamos vivendo hoje, no que diz respeito à sociedade como um todo mundo está se perguntando, a sociedade vai sair melhor ou pior da Covid-19? Eu, como vivo de esperança, como diz Mayakovsky tem um verso lindo que ele fala, precisamos arrancar alegria ao futuro. Como eu arranco a alegria do futuro porque o presente, a boca não está boa, eu quero crer que nós vamos sair dessa melhor. E, trazendo para o nosso assunto de hoje, para não divagar muito, nosso assunto de hoje, o que eu digo que é melhor? Eu espero que a gente possa, no que diz respeito aos sistemas participativos de garantia, aproveitar esse momento para rever o que nos originou. Para a gente trazer uma revisão, e aí o Ministério da Agricultura tem que ser parceiro nosso, a IN 19 tem que ser revista em muitos aspectos, porque os sistemas participativos de garantia não nasceram para viverem na burocracia. Não foi essa a ideia. E eu posso falar, um dos que posso falar, porque estava na gestação dessa ideia desde quando ela não existia, desde o princípio. Eles não nasceram, repito, para viver na burocracia. Não nasceram para poder que os papéis
alguém na Rede Ecovida, Marcelo Passos, já falou que nós estamos mais na certificação papelativa do que participativa. É mais papel do que participação. Repito, espero que a Covid nos ajude a rever os princípios dos SPGs, para que nós possamos acreditar mais nas possibilidades de participação real das pessoas, nas dinâmicas reais de participação e menos no que é documentado. Os SPGs, desde a elaboração da lei, aí eu sou obrigado a dizer que o próprio Ministério da Agricultura não nos ouviu naquele momento, quando a gente dizia que o que está desenhado como SPG na lei está muito terceira partizado, me desculpe o neologismo. Ou seja, muitos elementos da terceira parte acabaram sendo contrabandeados para dentro dos sistemas participativos de garantia. Nós temos que nos livrar desse contrabando. Eu espero que as reflexões que vão ser oriundas do momento que nós estamos vivendo, pandemia, pós-pandemia, não sabemos o que será e quanto tempo durará, nos ajudem a fazer essas reflexões e nós possamos voltar a ser o que nós nos propusemos a ser desde o início. O tempo já foi, já passei 1 minuto dos meus 15. Eram essas reflexões que eu queria fazer com vocês e a gente segue conversando hoje por aqui e nos próximos tempos e espaços que teremos. Um abraço para todo mundo e obrigado pela atenção de vocês. A certificação é uma das tarefas da Ecovida. A Ecovida, vou repetir para você, não se define como um OPAC. Ela é também uma OPAC. Vou lembrar para você que a legislação só foi regulamentada em 2010 e a Ecovida existe desde 1998. Então, ela não é uma rede de certificação. Ela é uma rede de promoção da agroecologia e que também presta aos membros o serviço de certificação. Então, a partir da lei, várias OPACs se criaram no Brasil. Não é o caso da Ecovida, repito. A Ecovida é uma rede que presta aos seus membros também esse serviço da certificação. Ela não pretende ter o seu... Ari, é a terceira vez que você repete que é um CNPJ. Não é um CNPJ, Ari. São dezenas de CNPJs que se envolvem com diferentes atividades em torno da produção agrícola. Um deles, você conhece esse assunto tão bem quanto eu, um deles é a certificação. Portanto, o Ari está me obrigando a repetir pela terceira vez, a Rede Ecovida não é uma OPAC, ela é também uma OPAC. Além disso, vou falar para vocês que esse tema da autoavaliação que a professora levantou aí é bastante interessante. Isso me remonta aos idos dos inícios dos anos 90, onde nós éramos acusados de promover a autoavaliação como isso fosse um método menos eficaz de garantir a qualidade do trabalho que a gente faz. Eu nunca pensei assim. Mas o meu pensamento, de ponto de vista pessoal e institucional, ele foi vencido pelas circunstâncias. A certificação orgânica, tal como ela é proposta pela lei, se impôs a todos nós. Eu acho, e aí sou eu que estou dizendo, porque dentro da Ecovida nós não temos esse debate feito de maneira mais, vou usar a palavra, mais orgânica. Eu acho que esse tempo de Covid pode nos fazer repensar procedimentos, é isso que eu tentei falar na minha colocação inicial. Eu não sei quanto tempo a Covid vai durar e nenhum de nós sabe. Pode ser que daqui a 2 anos nós ainda nos encontremos em situação onde as presenças, as instâncias coletivas sejam pouco permitidos de acontecer. Então, pode ser que a gente tenha que pensar o que antes era impensável. Isso me faz lembrar uma frase de um economista neoliberal chamado Milton Friedman. Ele escreveu um livro muito famoso nos anos 80 chamado Capitalismo e Liberdade. Eu não professo as teses econômicas do Milton Friedman, mas, de certa forma, no Brasil de hoje, a gente até sente saudade dos bons liberais do ponto de vista econômico. E ele falava uma frase muito interessante, ele dizia que só uma crise pode gerar mudança. E eu fico pensando na crise da Covid, em vários aspectos que mudanças podem gerar. Mas aqui nós temos que falar de certificação. Então a crise, ele ainda completava essa frase, só uma crise pode gerar mudança. E aí, a mudança pode ser de tal magnitude que o que era politicamente impossível se torne politicamente necessário. Então eu fico pensando na certificação, trazendo essa frase para a gente. Pode ser que a autoavaliação
que sempre foi tão criticada como sendo um mecanismo pouco eficiente de gerar credibilidade orgânica, portanto impossível, possa ser daqui para frente necessária, dependendo do cenário do cenário Covid, quanto tempo que ele dure. Então, o que eu quero dizer? Eu disse isso na minha fala inicial e vou repetir. Eu falei com outras palavras, vou falar agora do seguinte jeito. Eu não gosto, e olha que eu sou envolvido com esse tema até aqui, eu não gosto da geração da relação custo-benefício da certificação. Eu acho que a relação custo-benefício da certificação é baixa, ou seja, o custo é alto para... Ou seja, o custo é alto para o benefício que gera. Repito, essa opinião antiga minha, ela está inclusive escrita lá nos anos 90, mas eu me permito, ela foi vencida pelas circunstâncias, mas eu me permito voltar a ela porque as circunstâncias mudaram. E pode ser que a gente tenha que repensar profundamente o nosso processo de certificação. Não apenas pela Covid, mas também pelo crescimento significativo que a agricultura orgânica tem sido. Vou lembrar vocês que o processo de certificação foi gerado quando o mercado para a agricultura orgânica era absolutamente marginal. Agora ele é menos marginal e com uma tendência de crescimento bastante significativa. E eu continuo me perguntando como é que vai ficar a certificação quando nós formos não apenas 4%, 3% no mercado mundial de alimentos que somos hoje, mas quando nós formos 10, 15, 20, 51% do mercado, como é que vai ficar o tema da certificação? Repito, acho que a Covid nos permite fazer essas elucubrações para pensarmos o momento futuro. E aí o momento futuro, vou voltar ao que a professora mencionou, como vários outros mecanismos, vários outros setores da economia adotam mecanismos de autoavaliação, eu vejo essa possibilidade muito concreta para nós na agricultura orgânica. Por último, eu quero dizer que nós temos, por último não, mas só completando, dizer que nós temos que ter a capacidade de pensar, eu não gosto muito dessa expressão, não, mas eu vou usar, pensar fora da caixa. Nós herdamos um mundo da certificação. O Brasil, agora sim por último, o Brasil, gente, que foi pioneiro nesse assunto de formas alternativas de certificação no mundo orgânico, hoje não é mais vanguarda. Nós fomos pioneiros, mas não somos mais vanguarda. A nossa legislação nos engessou. E eu conheço experiências bem mais, eu diria, bem mais alegres, bem mais vivas, bem mais ativas do que a nossa experiência de certificação participativa em outros locais do mundo. Repito, nós fomos pioneiros, não somos mais vanguardas. E eu gostaria que, em um cenário de crise, nós pudéssemos pensar, não pelo prazer de ser vanguarda, mas pelo estímulo de pensar no novo. E é isso que eu queria falar com vocês. Com isso eu já me despeço, viu, Zé Kleber? Porque o tempo eu sei que andou.